E agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E eu quero meditar com você em um versículo só, que está numa carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, em que Paulo fala algo bastante profundo a respeito de si mesmo e como é interessante e importante que a gente preste atenção em algumas coisas que eu quero meditar com você naquilo que ele falou. Então, 2 Coríntios capítulo 1, o verso 12, nos diz assim: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando graças por aquela igreja de Coríntio, daquelas pessoas para as quais ele está se dirigindo. E ele fala então que a nossa glória é essa. Qual era a glória que Paulo tinha? Do testemunho, da consciência que ele tinha, que com integridade, sinceridade, ele tinha, não por sabedoria humana, mas pela graça divina, viver no mundo e estar entre o povo. Então, qual é a nossa glória? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você hoje, porque nós somos tentados diariamente a puxar glória para nós. O nosso ego humano, ele é terrível, ele é disfarçado e muitas vezes as pessoas não se dão conta do quão orgulhosas elas são e de quanto nós gostamos de glória para nós mesmos. Nós gostamos de onde nós estamos, sempre estarmos um pouquinho acima dos outros, gostamos que as pessoas olhem para nós, gostamos que as pessoas nos admirem, nos enxerguem, e muitas vezes isso acontece quando ocupamos determinadas posições, determinados cargos, mas o apóstolo Paulo, ele que foi quem ele foi, né? Uma pessoa que realmente concretizou, né, uma nova fase daquilo que era o judaísmo para o que nós chamamos isso de cristianismo. Ele nem sabia disso, né? Ele estava simplesmente vivendo esse novo momento e diante das escrituras que ele tinha do Velho Testamento, estava pavimentando a estrada para esse novo momento depois da vinda de Jesus Cristo, um marco na história, né, que nós não podemos negar, mas principalmente na história do povo judeu, como ele era, né, quando Jesus veio, o Messias, aquele marco tão esperado por milhares de anos, agora tinha se concretizado, eles não tinham se dado conta por inteiro, e Paulo então começa pela revelação do Espírito Santo a pavimentar essa estrada que os novos convertidos deveriam trilhar e que nós trilhamos até hoje. Então, aonde estava a glória dele? Então, ele era um cara super humilde. Ele lutava com isso para que ele não se gloriasse dele mesmo, porque ele também tinha uma consciência de quem ele era, da onde Deus o tirou, o que Deus fez com ele, aonde Deus o levou, né, num mundo tão difícil, num mundo tão pequeno, dele ter viajado, feito as suas viagens missionárias e ter sido preso, tudo que ele passou pelo Evangelho, né? Mas aquela consciência de que a glória não estava nele, mas estava naquilo que Deus, através dele, conseguia produzir na vida de pessoas que se convertiam, de pessoas que se tornavam igreja. Se tornavam igreja, eu digo, porque nós somos a igreja era de pessoas, não era questão de construção de lindos templos, mas Paulo,
instituía igrejas dessa forma. Pessoas se convertiam ao Senhor Jesus, entendiam a mensagem da cruz. E Paulo, ele mesmo diz que ele pregava não numa questão de persuasão por palavras, mas no poder do Espírito Santo. Então, a glória dele estava nisso, em ver pessoas que através dele tiveram transformação de vidas e estavam produzindo novas obras, novos ministérios, e tudo para a glória de Deus. E ele sabia que, apesar de ele ser um homem para a época, extremamente letrado, estudado, preparado, que essa obra, ele tinha essa consciência, ele deixa claro nesse texto que não era por sabedoria humana. Na primeira carta aos Coríntios, ele também fala isso, destaca isso na sua introdução no capítulo 1, que não é pela sabedoria humana que as pessoas chegam ao conhecimento de Deus. E aqui ele também diz, olha, aquilo que a gente fez no meio de vocês não foi por sabedoria humana, não foi pela capacidade da sabedoria humana, mas pela capacidade da graça divina que nos permitiu viver nesse mundo e especialmente viver entre vós. Então ele sabia que a glória não estava nele, mas ele fazia sempre questão de destacar, de dizer, de argumentar, para que todos pudessem entender que a glória sempre vai ser do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, o Salvador, o Consolador. Então a glória é e sempre será de Deus. Mas nós então temos esse testemunho porque nós precisamos agir pela graça divina, mas com duas características muito interessantes que falam aqui, que é a santidade e a sinceridade. Então, essas precisam ser características daqueles que fazem a obra de Deus. Viver uma vida de santidade, isso é, uma vida separada das coisas do mundo, mas não no sentido que por muitos séculos foi interpretado também pela igreja, essa questão da santidade, do enclausurado, né? Daquele que tem que viver longe da sociedade, que não é só uma questão cristã, mas, por exemplo, no hinduísmo a gente também vê aqueles homens santos que vivem a vida inteira, uma vida muito simples em cavernas, né? Mas que estão lá, não vivem a vida da sociedade, né? E o cristianismo, ele nos coloca essa vida de santidade, mas para ser vivida no meio do mundo, da sociedade, para impregnar a sociedade de santidade. Porque viver, né, alguns pensam, é tão difícil viver sozinho e tal, mas viver santidade sozinho é bem mais fácil, né? Porque você e Deus, eu me arrisco a dizer, é maravilha, né? Não ter que lidar com o outro, né? O outro com a sua personalidade, com o seu caráter, com as suas falhas, com os seus pecados, também com seus talentos e tudo isso. E nós temos que lidar com isso em santidade e sinceridade. Então o apóstolo Paulo nos desafia a fazer isso, a viver isso, e que a nossa glória seja de conseguir fazer isso para a glória de Deus e influenciando mais pessoas, para que mais pessoas entendam isso e também possam viver em santidade, em sinceridade e sendo um fator multiplicador da vida de Jesus. Então, na realidade, é isso que eu e você somos chamados a ser. E a nossa glória é quando a gente consegue não ser isso, mas a gente só é isso quando a gente vê o outro sendo.
E a gente se alegra com isso, que a gente foi um instrumento para que o outro conseguisse ser plenamente abençoado, sincero, convertido, vivendo aquilo que Deus tinha para ele, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar para você, isso, que você entenda isso, que você queira viver isso e que você realmente entenda que a glória não é pra gente, que nós precisamos abrir mão da glória desse mundo, precisamos abrir mão de posições, de lugares na sociedade, de lugares na coluna social, para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero te desafiar a viver essa glória, a glória de ser um fator multiplicador da glória de Deus, do poder de Deus, da salvação de Deus em Jesus. E a gente precisa desejar, querer isso e se entregar a Cristo para que Ele realize isso em nós, porque nós conosco mesmo, como nós vimos nesse texto, não é possível, é pela graça divina, né? Uma graça imerecida que o Senhor derrama sobre nós, de possibilidade de vivermos isso. E eu quero testemunhar para você que viver isso produz uma alegria tão grande, tão linda, que é insuperável. E só quem já viu isso, já viveu assim, de poder conduzir uma pessoa que está em desespero, uma pessoa que está triste, de poder conduzi-la aos pés de Cristo e ver ela nascer de novo, que é o que a Bíblia diz que acontece, e viver na plenitude das coisas de Deus e produzir para o reino de Deus, produz em nós uma alegria tão grande, é uma coisa tão linda que é indescritível. Só você experimentando isso mesmo para ver o que é. Mas eu queria que você experimentasse isso, porque isso é maravilhoso e lindo demais. E você pode, em Cristo nós podemos. Então eu queria te desafiar a experimentar, a se arriscar, a abrir mão de si mesmo e das glórias desse mundo para viver a glória de Deus. E eu queria orar por você, porque eu sei que essa é uma obra que o Espírito Santo precisa fazer na sua vida. Mas o que você precisa fazer é abrir o seu coração, querer, desejar viver essas alegrias maiores, alegrias espirituais, sobrenaturais, que não tem comparação com as alegrias dessa vida e desse mundo. Eu quero orar com você. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar, ó Deus, com o meu telespectador, Senhor, com quem está nos assistindo agora, para que, ó Deus, o Senhor coloque uma semente no coração, uma semente de desejar ver e viver mais de Ti, Senhor. Um desejo profundo de abrir mão dessa vida terrena e passageira e das glórias desse mundo, para experimentar a alegria eterna de estar contigo, de fazer a tua vontade, de viver o sobrenatural de Deus, de ver, Senhor, pessoas se convertendo, vivendo uma vida de santidade e sinceridade, baseada, Senhor, na tua graça e para a tua glória. Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, eu não sei o que cada um está vivendo, eu não sei o que cada um está experimentando, eu não sei qual é a dificuldade, Senhor, que cada um tem, mas eu sei que Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que liberta, Tu és o Senhor que salva vidas. Por isso, Senhor, eu quero clamar que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada casa, cada coração agora,
para que possa estar aberto, para que possa a semente da tua palavra e do teu Espírito Santo ser lançada nesses corações e possam produzir muito fruto, sempre, sempre para a tua glória, Senhor, para a tua honra. Essa é a minha oração e o meu desejo nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa se arriscar e experimentar coisas maiores, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.